Bem, então vamos lá, vamos entender como fazer essa engrenagem girar. E o primeiro elemento dessa engrenagem, a gente pode dizer que é a persona. A partir do momento que você conhece a sua persona e conhece o seu público, tudo vai começar a se encaixar e o seu marketing, vamos dizer assim, vai se acomodar em relação às descobertas que você fizer em relação aí à sua persona. Então, você pode estar se perguntando, mas o que raios é uma persona, Camila? É o que a gente vai falar então nessa aula e nas próximas você vai entender então elementos práticos para você começar então a desenhar e a desenvolver aí a sua persona. Então vamos lá. Primeira coisa importante que a gente precisa entender é a questão de público-alvo versus a persona. Eu não sei se você já estudou marketing, se você já fez algum curso, alguma coisa nesse sentido, já leu algum livro, mas geralmente quando a gente vai estudar marketing, o básico do marketing é você conhecer então o seu público-alvo, ou seja, quem são as pessoas que vão comprar de você. Esse é um básico de marketing que qualquer livro iniciante que você pegar, provavelmente você vai ouvir falar sobre público-alvo. E o que acontece? Conhecer o seu público-alvo é muito importante e é importante que você saiba, né, quem são as pessoas que podem comprar de você. Só que quando a gente vai para o mundo, vamos dizer assim, mais conectado, que é a questão, né, do mundo que a gente vive hoje em relação à personificação da nossa mensagem, a possibilidade de a gente segmentar a nossa comunicação para diversos públicos ou públicos específicos, aí a gente começa a entender as questões mais aprofundadas em relação à persona. Então, eu fiz uma tabela aqui que explica basicamente a diferença de um público-alvo para uma persona. Então, público-alvo é importante? É extremamente importante. Persona é importante? É extremamente importante. Qual é a diferença básica entre os dois? Quando a gente fala em público-alvo, a gente está muito restrito a questões geográficas, idade, gênero, localização, e a gente tem poucos elementos que a gente pode considerar mais emocionais, né? Ou elementos que diferenciam as pessoas. E aí que entra, então, a importância da persona. Então, se eu fosse começar lá a estudar marketing e lesse algum livro, alguma coisa nesse sentido, eu falo lá, descubra o seu público-alvo, ou defina o seu público-alvo. E um padrão de público-alvo, a gente pode dizer que é assim, o meu público são mulheres, elas têm de 25 a 45 anos, elas moram em Brasília, se você tem um negócio físico, e ela é da classe B, ela tem X aqui de renda. E em muitos casos, a pesquisa do público-alvo para por aí. E aí as pessoas colocam todo mundo dentro do mesmo saco, tá? E aí quando a gente começa a se aprofundar e a estudar um pouco mais sobre a persona, a gente começa a levar em considerações elementos mais emocionais da conversa, tá? E esses elementos mais emocionais vão ajudar a pautar todo o seu conteúdo e a pautar também todo o seu posicionamento. Porque hoje as pessoas, né, principalmente tomam decisões muito baseadas na emoção. E, independente se você vende para o cliente final, para o consumidor final, ou se você vende para uma outra empresa, a emoção faz parte da tomada de decisão. A única diferença, vamos dizer assim, se você vende para uma pessoa física, né, ou se você vende para uma outra empresa, que a gente chama de B2B, é que o processo de compra de um B2B, ele é um pouquinho mais, ele tem um processo, né? Primeiro você tem que falar com o A, depois esse A tem que falar com o departamento de venda e tudo mais, mas até você chegar nesse processo, né, de converter esse cliente, você vai praticamente seguir o mesmo caminho que um vendedor de calçado que vende para o consumidor final vai seguir. Então as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Eu vendo B2B, funciona para mim? Sim, porque o que muda em vez do cliente mesmo pegar o cartão de crédito dele, passar e comprar, ele tem um processo de compra quando a gente fala em B2B. Então, só para ficar claro aí, caso você venda para outras empresas, que isso aqui se aplica lá também. Talvez ele use mais a razão para tomar decisões, mas a emoção sempre faz parte da tomada de decisão de qualquer coisa que a gente vai comprar. E aí, quando a gente fala em persona, é importante a gente entender elementos então mais emocionais, coisas que personifiquem, né, que a gente tenha um sentimento ali envolvido. Então, se eu fosse trabalhar com essa questão de persona, ao invés de eu dizer que eu vendo para mulheres e tudo mais, eu poderia trabalhar com a minha persona desse jeito. Aí a Beatriz, ela tem 35 anos, ela mora em Brasília e ela trabalha numa multinacional. Nas horas vagas, ela procura por oportunidades de negócio, ela quer largar o emprego e empreender. E ela tem dúvidas de como começar o negócio e como atrair os primeiros clientes. Então, quando a gente trata em persona, o público-alvo ali, a tua segmentação geográfica, vamos dizer assim, ela é super importante. Mas a gente começa a se aprofundar mais e entender quais os problemas essa pessoa vive, quais as dificuldades ela tem, quais as oportunidades o meu negócio pode oferecer para ela. Então, só para você entender essa questão básica aqui da diferença entre os dois. E aí eu vou trazer um exemplo aqui mais prático em relação da diferença e da importância de você conhecer aí a sua persona. Há um tempo atrás,
uma cerveja chamada Proibida lançou a cerveja Proibida Mulher. Então, qual era a ideia? Se a gente considerar público-alvo, vamos lá, a mulher vem bebendo cada vez mais cerveja, certo? Certo, né? Dizem até que as mulheres antes cozinhavam como as mães e hoje elas bebem como o pai. Então, se a gente considerar assim, poxa, eu tenho uma fábrica de cerveja, as mulheres vêm bebendo mais cerveja, então, obviamente, por que não fazer uma cerveja para mulher? E aí eles foram lá, fizeram uma campanha, o rótulo cor-de-rosa, aquele clichê total de coisas para a mulher, certo? Então, se a gente for alinhar por público-alvo, faz sentido. A mulher, né, ela bebe, tem bebido mais e faz sentido eu lançar um produto para isso. Só que, quando a gente considera elementos mais emocionais, a gente vê que não são todas as mulheres que acham que a mulher precisa de uma cerveja para ela. E aí a gente começa a ver nos comentários do lançamento. Então, a Raíssa comentou lá, graças a Deus fizeram uma cerveja para mulher. Obrigado, homens. Eu sempre quis beber cerveja, mas nunca podia, já que não tinha uma para mim. Nossa, valeu mesmo, top demais. Então, a gente começa a perceber que quando a gente começa, então, a estudar a persona, o que essa pessoa vive, quais são as coisas que ela acredita, quais são, né, um pouco do dia a dia dela, a gente pode prever, vamos dizer assim, esse tipo de coisa, no sentido de que será que a mulher hoje precisa de uma cerveja para mulher? Será que eu preciso reforçar esse estereótipo de que a mulher bebe cerveja fraquinha e cerveja cor-de-rosa? Isso a gente poderia, vamos dizer assim, resolver numa pesquisa de persona. Outros exemplos, o cara lá, Rodrigo Soares, só bebo quando tiver a proibida puro glitter, a cerveja do homossexual. Então, quando a gente começa a ver, né, e a estudar, vamos dizer assim, o ambiente que a gente está inserido, a gente começa a ver, então, essas questões, né, de que nem sempre eu colocar todo mundo no mesmo saco é a melhor coisa. Então, vários outros comentários, né, vamos dizer assim, de alguma maneira debochando dessa falta de visão quando você restringe muito a sua comunicação baseada em público-alvo e não entende quem é de fato o público, né? Quem são as pessoas que vão comprar aquilo ali e o mais importante, o que as pessoas gostam, né? O que essas pessoas pensam, o que essas pessoas sentem, sobre o que elas estão falando nas mídias sociais, qual é o posicionamento dela. Então, são coisas importantes para a gente entender. Então, quando a gente fala em persona, a gente está falando em mais personalização, não é todo mundo colocado no mesmo saco. Foco em sentimentos, né? O que essa pessoa sente, quais são os problemas, as dores, as dificuldades, e o seu produto pode resolver esses problemas dela. Foco em situações que ela vive e entender o que ela pensa. Então, essa é uma questão teórica que a gente vai ver ao longo das próximas aulas, aonde a gente vai encontrar essas informações para a gente entender, então, um pouquinho sobre essa questão da persona. Só que tem um ponto importante. Durante muito tempo, e até nos meus estudos, pós-graduação e faculdade, a gente sempre trabalhou muito com a definição da persona para a gente dar uma cara para essa persona, né? Então, geralmente, quando a gente fala em estudo da persona, o indicado é que a gente coloque lá, a minha persona é o João Paulo. Então, é você dar um nome, uma idade, um pouco das características de uma pessoa que poderia representar um grupo de pessoas dentro do seu público-alvo. Então, esse é um padrão clássico quando a gente vai fazer essa chamada montagem da persona, tá? Então, esse é o tradicional. Só que o que eu quero me propor aqui a trabalhar dentro das aulas desse treinamento é que esse modelo não sei se é o melhor, pelo menos não é o que eu venho adotando mais no meu negócio. Durante muito tempo eu adotei esse modelo, mas a minha proposta aqui é a gente adotar uma outra abordagem em relação à nossa persona. Então, quando a gente fala em construção de persona, se você for estudar a persona, procurar a persona na internet e tudo mais, o padrão é você pegar uma pessoa e fazer aqui como o caso do Viver de Block fez. Então, ele tem lá as personas. Então, João Paulo tem 35 anos, é casado, larará. Marcela tem 29 anos, é solteira, larará. Natália, isso e aquilo. Então, é você personificar efetivamente o seu cliente, tá? Então, qual é a minha proposta? Você pode fazer desse jeito, mas o que eu quero me propor aqui ao longo das aulas do curso é a gente fazer de um jeito diferente. Então, o que eu aprendi sobre persona e como que o processo que eu uso de persona vai poder agilizar e para mim vai dar mais clareza em relação ao que você precisa falar, que tipo de conteúdo você precisa produzir para que você consiga então falar o que o seu público quer e um jeito que eu acho muito mais fácil. Então, o primeiro aprendizado que eu tive em relação à persona é que menos é mais. Então, baseado em muito do feedback dos alunos, baseado em muito da leitura, né, das pessoas que passam pelos meus treinamentos,
eu vejo que as pessoas acabam travando muito na persona quando a gente trabalha com esse modelo aqui, né? Porque elas têm que afunilar muito a comunicação e isso acaba ficando às vezes confuso, tá? Eu não sei se é o seu caso ou não. Então, a minha proposta é esqueça esse modelo de persona, a gente vai usar um modelo diferente aqui nessas aulas, que é o seguinte. Bem, pra gente começar, há um tempo atrás eu li esse livro aqui chamado Great Leads, é esse livro aqui. Ele não está à venda, tá? Ele é um livro interno, de treinamento interno de uma empresa chamada Empíricos, que é uma das empresas que trabalha muito com essa parte, né, de venda de conteúdo, informação online. Mas ele está disponível para compra daí em inglês na Amazon. Eu vou colocar o link aqui para você ver se está lá disponível, mas ele físico assim e em português eu ganhei esse livro, então ele não está disponível, mas eu vou trazer aqui, eu acho que a ideia fundamental desse livro, que vai ajudar então a guiar a gente nesse processo do, vamos dizer assim, do novo jeito de criar aí a sua persona. Então, dentro desse livro aqui do Great Leads, o que eu aprendi? Que existem a chamada níveis de consciência do cliente, tá? Então, a gente vai começar a entender como o nosso conteúdo vai segmentar a nossa persona. Não necessariamente a gente vai criar a nossa persona e pautar o nosso conteúdo em relação a ela, tá? É só um modelo diferente da gente trabalhar com essa construção aqui de público-alvo. Então, lendo esse livro lá, acho que no capítulo 2, ele fala, né, dos 5 níveis de consciência do cliente. E um ponto importante, isso aqui não é nenhuma novidade, isso aqui é da década de 50, então são coisas que já existem, que são validadas, e a gente pode replicar, então, para esse modelo do online. E lá dentro dessa esteira, ele trabalha com, então, 5 níveis de consciência do cliente. Então, é o inconsciente, o consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e o totalmente consciente. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, mais pro final do módulo, mas eu preciso falar isso agora para que fique mais claro para você entender qual é a ideia. Então, o que acontece? Ao invés da gente fazer lá, a minha persona é o João, ele tem 35 anos, isso e aquilo, a gente vai trabalhar muito mais com a jornada de compra, tá? Então, a partir do momento que você conhece a jornada de compra do seu cliente, ou seja, quais as etapas ele passa, vai ficar mais fácil você saber que tipo de produto, que tipo de conteúdo, como você vai direcionar a sua comunicação, como que você vai fazer esse conteúdo chegar para a pessoa certa e o mais importante, o seu conteúdo vai segmentar a sua audiência, tá? Então, baseado nessa esteira, então aqui, baseado nesses 5 níveis ali que eu tirei uma foto do livro, a gente vai começar a trabalhar então com a nossa persona. Então, o que a gente vai ver aqui é a engrenagem que gira o módulo 2, tá? Então, é importante aqui essa introdução. Bem, vamos lá. Quando a gente trabalha então com jornada de compras, a gente não se preocupa tanto com questões demográficas, dados demográficos, idade, gênero e tudo mais, tá? A gente se preocupa muito mais em dores e oportunidades. E a gente vai lidar com essas dores e oportunidades na nossa comunicação, tá? Não tô dizendo que não seja importante você saber quem é o seu público e tudo mais, tá? Mas a gente vai se ater muito mais ao que essa pessoa precisa saber, o que essa pessoa precisa conhecer, do que necessariamente idade, gênero e coisas dentro desse sentido. Então, quando a gente trabalha com jornada de compra, vai funcionar dessa forma. Jornada de compra do Social Cell. Como é que você veio parar aqui dentro das aulas desse treinamento, tá? Basicamente, quando a gente traz então para aquela esteira ali do inconsciente, consciente, larará, vai funcionar mais ou menos assim. Você, em algum momento, não estava preocupado em vender mais. Sei lá, você estava trabalhando numa outra empresa, você estava tudo bem lá com o seu caixa, estava tudo certo, tá? Então, você estava inconsciente, você não sabia que você, né, um dia iria precisar disso. Só que daí aconteceu alguma coisa, aí você se tornou consciente do problema. Sei lá, chegou a crise lá no seu negócio e você teve uma queda nas vendas. Então você se tornou consciente do problema. E qual é o problema? Preciso vender mais. A partir do momento então que você se tornou consciente desse problema, você começou a procurar alternativas sobre isso. O que será que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas? E aí você, em algum momento, percebeu que as mídias sociais podem ajudar. Sei lá, você viu um vídeo meu, você viu uma matéria na televisão, sei lá, em algum momento você percebeu que as mídias sociais podem ajudar. A partir disso, você se tornou consciente da solução. Você, opa, mídias sociais podem ajudar a resolver o meu problema. E aí você começou a consumir meu conteúdo, viu algum vídeo meu no seu Facebook, no Instagram e larará. E aí você viu o meu curso, você viu o Social Cell e pensou, poxa, esse curso é interessante, esse curso pode ajudar a resolver o meu problema. E aí você se tornou
consciente do produto. Você conheceu o meu produto. E aí, por algum motivo, você entrou lá na página, acabou não comprando e tal, e aí você recebeu um e-mail meu com algum link, alguma oferta, algum bônus, alguma coisa, e você, como estava totalmente consciente, ou seja, você conhecia já o produto, você já sabia o que era, você acabou comprando, tá? Então, essa é uma jornada, vamos dizer assim, que a gente vai trabalhar ao longo dessas aulas, mas é só pra gente entender, então, como que a gente vai pautar toda a nossa comunicação e a gente vai começar a entender que as pessoas não necessariamente se dividem por classe etária, renda e tudo mais. Elas se dividem, pelo menos o que eu aprendi, o que eu venho aplicando no meu negócio, o fato de você estar aqui é uma prova de que funciona, é que a gente vai começar a diferenciar o nosso conteúdo e a criar a nossa persona, colocando as pessoas de acordo com os problemas que elas têm e, o mais importante, em que nível elas estão. E por que eu falo isso? Vamos supor que você venda carro, tá? E aí você define lá na sua persona que o comprador de um carro importado é uma pessoa, um homem de 50 anos que já tem muito, sei lá, faturou seu primeiro milhão e aí você vai vender um carro importado para ele. Só que as pessoas hoje, pode ser que um cara de 30 anos tenha já 1 milhão, até muito mais do que esse cara que trabalhou a vida inteira para acumular, e aí você acaba restringindo, né, a sua comunicação por idade, ao invés de você restringir a sua comunicação por dores e oportunidades, tá? Então, essa é a ideia aqui. Então, quando eu falo que menos é mais, como eu disse, não é que a gente não vai usar dados demográficos para direcionar a nossa comunicação e para se posicionar, mas a gente vai trabalhar muito mais com o conteúdo que você vai publicar, que você vai usar os anúncios para promover, do que necessariamente restringir, colocar as pessoas em caixinhas, tá? Então, quando eu falo em menos é mais, é isso. Vamos focar muito mais em dores e problemas, em identificar lacunas de mercado que o nosso negócio, que o nosso produto pode preencher. Os dados demográficos vão ajudar, mas eles não são assim a resposta para você criar um anúncio que converte mais ou criar uma campanha que vai funcionar mais. Eles vão dar uma base, mas é muito mais sobre a mensagem que você fala do que necessariamente a segmentação que você dá. E a regra aqui é o conteúdo vai segmentar a sua audiência. E o mais importante é que nem todo mundo é igual. Como eu disse, às vezes a pessoa demorou 50 anos para acumular, sei lá, o seu primeiro milhão e outra pessoa com 20 e tantos anos já tem isso. Então, é importante a gente entender que hoje as coisas, né, as pessoas já não estão naquelas caixinhas, né, que a gente estava acostumado a ver antes. E aí aqui, eu coloquei um X em cima da persona, não é que eu não acho legal, não acho importante, mas eu acho que esse modelo dos 5 níveis de consciência, ele dá mais flexibilidade e ele dá mais oportunidade pra gente falar a coisa certa pra pessoa certa, tá? Então, não tô dizendo que é errado isso, tá? Só tô dizendo que nas aulas do Social Cell a gente não vai usar esse modelo de definição de persona, a gente vai usar o modelo, então, dos níveis de consciência. Então, como é que vai funcionar, né? De modo geral, é o que a gente vai começar a levantar as informações para você preencher o seu quadro, tá? Assim, a gente vai trabalhar então muito mais baseado nos problemas, dores e dificuldades que o seu público tem, e cada conteúdo que você fizer, cada publicação, cada produto, cada coisa, ele vai estar respondendo, vamos dizer assim, uma fase desse nível de consciência. Então, uma pessoa, como eu disse, consciente do problema, no caso do meu produto, ela tá lá, preciso aumentar as minhas vendas, mas eu não sei como. A partir do momento que ela sabe que as mídias sociais podem ajudar, ela vai ter outro tipo de problema. E aí eu preciso falar outro tipo de coisa para ela poder avançar, vamos dizer assim, nessa jornada de compra. E a partir disso, então, é que a gente vai montar esse quadro ao longo das aulas para que você consiga, então, falar a coisa certa para a pessoa certa, tá? E aí, quando a gente fala nisso, né, nesse modelo de definição de persona, é muito mais o que você fala que segmenta a sua audiência do que necessariamente o público que você define. Então, eu tirei lá do livro essa frase, né, esse ponto que diz assim: em outras palavras, mesmo quando você está vendendo o mesmo produto para todos, as pessoas que você aborda reagirão a apenas um tipo de anúncio ou conteúdo, dependendo de quão conscientes elas estiverem de quem você é, do que você está vendendo e o mais importante, por que você está vendendo. Então, o que eu queria deixar aqui como um resumo desse módulo, e aqui essa questão mais teórica em relação da persona, de modo geral, e a gente vai ver como começar a construir isso, é a gente entender. O seu produto, ele serve para todo mundo.
se eu pegar essa caneta aqui, tá? O seu produto, de modo geral, não vamos dizer assim que ele serve para todo mundo, mas ele tem um público em potencial muito grande. Agora, a forma que você oferece esse produto para as pessoas vai fazer com que elas queiram ou não comprar, tá? Então, assim, você consegue abrir mais um pouco o seu leque, tá? De público, e o jeito que você oferece o produto vai permitir que a pessoa se interesse ou não por ele. Então, se ela já está mais consciente, se ela já sabe que ela precisa mais daquele produto, você vai falar uma coisa. Se ela não sabe ainda que ela precisa daquele produto, você vai falar outra coisa. E é isso que a gente vai começar a construir, então, ao longo aqui dessas aulas. Então, agora eu quero deixar uma parte prática para você pensar junto comigo. Lembrando, deixe as suas dúvidas aqui no espaço de comentários, dentro da nossa comunidade do Facebook também. E eu quero deixar um exercício aqui para você. Ali no final, ele fala lá, dependendo de quão conscientes elas estiverem de quem você é e do que está vendendo e do porquê está vendendo. Então, eu queria deixar uma proposta de exercício para você, é o seguinte. É muito importante a gente entender, então, o que estamos vendendo e por que estamos vendendo aquilo, tá? A gente vai ver nas aulas sobre Unique Selling Proposition, né, essa questão de como que você vai posicionar isso para as pessoas. Agora, eu queria propor um exercício para você que é o seguinte. Pegue uma folha de papel, divida ela ao meio, faça um risco assim e responda do lado esquerdo, tá? Qual problema o seu negócio resolve ou qual oportunidade ele cria, tá? Então, supondo que nós vamos basear todo o nosso conteúdo, todo o nosso posicionamento baseado em dores e oportunidades, ou seja, em problemas e oportunidades, é importante você começar a pensar dentro desse sentido, das pessoas que você quer atrair para o seu negócio ou das pessoas que você já atrai. Qual problema o seu negócio resolve na vida delas ou qual oportunidade ele cria? Então, se você vende pincel para quadro branco, qual problema isso aqui resolve? Então, por exemplo, a pessoa usa giz hoje para escrever. Então, isso aqui resolve um problema da sujeira, por exemplo. Ou qual oportunidade ele cria. Então, a pessoa pode usar esse produto aqui para ter várias ideias, ela simplesmente pode apagar sem fazer sujeira. Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, pensando, qual problema o seu negócio resolve ou qual oportunidade ele cria. Então, no meu caso, o meu produto, o Social Sell, resolve o problema, por exemplo, das pessoas que querem vender mais usando as mídias sociais, mas elas não sabem como, tá? Ou a oportunidade que ele cria das pessoas saberem, né, como usar uma ferramenta que tá ali no dia a dia delas, na frente dela todo dia, e ela não sabe como usar. Então, essa é a oportunidade que a gente acaba criando. E também responda nessa folha qual é o real benefício do seu produto ou serviço. Então, se eu falar, eu vendo pincel, e qual é o benefício dele? Né? Qual é o benefício dele? Ele escreve e você pode apagar ali facilmente. Ótimo, então esse é um benefício. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho com os chamados 5 porquês. E qual é a ideia disso, tá? O primeiro benefício que ele resolve, por exemplo, é não fazer sujeira, certo? Então esse é o primeiro porquê. Em contraposição ao giz, por exemplo, ele não faz sujeira. Beleza, então esse é o primeiro porquê, ou seja, esse é o primeiro benefício que o seu produto resolve. E aí, pensando no lugar da sua audiência, a gente vai colocar assim, tá, mas por que não fazer sujeira é importante? Então, você pode pensar, porque, sei lá, a pessoa que usa giz, às vezes ela tem um outro compromisso que ela não pode ir suja nesse outro compromisso porque o giz suja. E aí você vai pensando, mas por que ela não pode ir suja nesse compromisso? Ou por que ela não pode se sujar? Ou por que ela não gosta de se sujar? E aí a gente vai se perguntando, cada benefício que a gente acha do nosso produto, por que isso é importante para aquela pessoa, tá? E aí você pode ir anotando esses porquês, guarda eles porque a gente vai usar mais adiante, tá? Então, esses são alguns pontos para a gente pensar qual problema o seu negócio resolve ou qual oportunidade ele cria e o real benefício do seu produto ou serviço. Então, se eu olhar qual é o real benefício do meu produto? Então, o primeiro, por quê? A pessoa quer vender mais. Mas por que ela quer vender mais? Porque ela quer ter um negócio lucrativo. Mas por que ela quer ter um negócio lucrativo? Porque tendo um negócio lucrativo, ela pode ter mais funcionários e ela pode ter mais tempo livre. Ótimo. E por que ela quer ter mais tempo livre? Porque ela quer viajar mais. E por que ela quer viajar mais? Então, a gente vai sempre se perguntando e vai anotando isso, tá? Vai anotando esses porquês e isso vai ser muito importante para a gente depois trabalhar com a questão do nosso posicionamento, certo? Então, esse é o exercício aqui final da aula. Então,
Só finalizando aqui essa questão dessa aula, era um pouco mais teórica, mas é importante que a gente comece a trabalhar. A gente vai trabalhar muito com a chamada jornada de compra, tá? A jornada de compra das pessoas. Desde o momento que ela presta atenção que ela precisa daquilo que você vende, até o momento que ela vai efetivamente comprar. Só que para isso a gente precisa conhecer um pouquinho mais desse público, saber o que ele pensa, saber o que ele fala nas mídias sociais, saber quais as coisas que ele acredita, para que a gente fale a coisa certa para a pessoa certa. E agora, como que a gente vai descobrir isso? É o que a gente vai ver na próxima aula. Então vai lá, faz o seu exercício, pega aí a sua folha, preenche, descobre aí os seus 5 porquês, guarda e a gente vai usar aí nas próximas aulas, beleza? Então, vejo você lá.